Mateus, capítulo de número 11, glória a Deus. O tema da ministração da palavra do Senhor de hoje é fé. Nós viemos aqui hoje um culto de cura, um culto de libertação, glória a Deus. Tá ligado, Paulo Sérgio? Aleluias, glória a Deus. E nós queremos receber do Senhor o que Ele tem resposta para mim e para você. Porque nós queremos sermos curados das nossas enfermidades, nós queremos que Deus abra portas de trabalho, nós queremos que Deus restaura vidas, restaura casamento, nós queremos que Deus atende às nossas orações, nós queremos que Deus atende às nossas necessidades. E para que nós possamos alcançar isso, nós precisamos de uma palavra de 2 sílabas: fé. Só fé. E aí Deus me trouxe essa palavra aqui hoje, para que a igreja do Senhor venha a buscar na presença de Deus, que está em Hebreus, capítulo de número 1, que está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que se não veem. Amém, irmãos? Até aqui no momento, não feche a sua Bíblia, vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aqui foi lida a Tua palavra, Deus. Meu Senhor, fala a cada um de nós, ó Pai, revela o oculto, revela o escondido. Meu Pai, fala nas entrelinhas para cada um de nós, fala ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso espírito, Senhor. Fala profundamente, ó Pai, porque precisamos ouvir a Tua voz. Repreenda toda ave de rapina, Deus, que queira desviar, distorcer a Tua santa e poderosa palavra, Senhor. Porque nós cremos no Teu Evangelho, nós cremos na Tua palavra, e nós acreditamos e confiamos e temos a fé que o Senhor vai aumentar a cada um de nós, ó Pai, que possamos orar e acreditar que o Senhor vai operar sinais e maravilhas em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nós lemos aqui, irmãos, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não vemos. Então nós temos fé, nós acreditamos, nós confiamos, mas quando vem as dúvidas, quando vem as dificuldades, nós esquecemos o que é fé. Quando vem as lutas, nós não temos mais fé para esperar. Quando vem as dificuldades, a primeira coisa que a gente faz é chorar, é blasfemar, é reclamar, é amaldiçoar, fazer como Jó fez: maldita essa vida que eu estou vivendo. E a gente começa a reclamar do casamento, reclama do serviço, reclama de tudo que nós temos, porque nós não temos fé, porque nós não acreditamos no que Deus fala. Se nós tivermos fé, nós alcançamos. Se nós tivermos fé, nós buscamos, mas nós não queremos. Falta-nos fé. E a palavra de Deus aqui está escrito assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, das coisas que não se veem. Isso é fé. E como é que a gente busca essa fé? Aqui no capítulo 11, traz várias passagens. No versículo 3, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. No versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim. E às vezes nós não oferecemos sacrifício. Às vezes nós temos que a oportunidade de vir aos cultos, mas nós não viemos. Nós temos a oportunidade de lermos a palavra do Senhor, mas nós não lemos. Nós temos a oportunidade de jejuarmos, de orarmos, de buscarmos, mas nós não o fazemos. Então, nós pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício, mas muitas vezes falta a cada mim e a cada um de nós o sacrifício diante do Senhor. No versículo 5, pela fé, Enoque foi trasladado para Deus para ver a morte e não foi achado. Enoque foi trasladado, ele subiu em vida. Ele e Elias não sentiu a morte. Isso não é impossível a mim, não é impossível a você ser recebido desta forma por Deus. Mas o problema é a nossa fé, que nós muitas vezes nos falta. No versículo 6 está escrito: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível buscar a Deus.
Sem fé é impossível agradar a Deus, porque nós não conseguimos buscar a Deus sem fé. Nós não conseguimos crer em Deus sem fé. Nós temos que crer que Ele morreu por mim, morreu por você. Nós temos que crer que Ele lutou por mim, que Ele permitiu que nós buscássemos a Ele. Ele morreu por nós e nós não cremos. E a cada dia nós erramos, e a cada dia nós pecamos, e a cada dia nós crucificamos Jesus de novo pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas palavras que muitas vezes saem da nossa boca. Nós crucificamos o Senhor de novo. E aí nós abrimos a boca e falamos que nós temos fé. Nós falamos que nós acreditamos, nós falamos que confiamos, mas a fé nos falta muitas vezes. A fé nos falta. E aqui a palavra de Deus aqui fala que Noé, pela fé, ele construiu a arca. Noé, pela fé, pela obediência, Noé construiu a arca. No versículo 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de se estabelecer, de receber por herança. No versículo 9, pela fé habitou a terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. Pela fé. E às vezes a gente recebe uma palavra pela fé e nós não cremos. Hoje um culto de cura e libertação. E nós queremos uma porta de emprego, nós queremos um casamento, nós queremos os nossos filhos, mas nos falta fé. Nos falta fé. Muitas vezes nos falta fé. E às vezes nós não nos estamos permitindo conhecermos a palavra de Deus. Nós não permitimos a palavra nos corrigir, nós não permitimos a palavra nos moldar, nós não permitimos a palavra entrar, porque muitas vezes a palavra ela entra no ouvido e sai pelo outro e não adentra o coração, onde deveria fazer morada, criar raiz e fortalecer e mudar a minha vida e mudar a sua. É isso que muitas vezes falta para mim e falta para você. Por isso que a fé é muito difícil nós continuarmos diante de Deus sem fé. Nós devemos acreditar que o Senhor muda a minha vida e muda a sua vida. Por isso que nós lemos aí essas passagens que falam sobre fé. Que os homens do passado mudaram suas vidas, as suas famílias, pela fé, porque acreditaram, porque obedeceram, receberam promessas, que muitas vezes eles não usufruíram da promessa, mas deixaram para os seus filhos, deixaram como herança. Muitos hoje em dia, o que eles pensam? Eu vou trabalhar, me matar para largar herança para os outros, para ficar brigando, mas nem ensinar a andar nos caminhos do Senhor, ensina. Que herança é essa que nós deixamos para trás? Que exemplo somos nós que deixamos para trás? Que fé é essa que nós temos, que não deixamos uma herança de fé para trás? Como nós podemos falar que temos fé, se nós não damos exemplos de fé? Nós temos que dar exemplos de fé. Nós temos que acreditar que o Senhor opera sinais e maravilhas. Nós temos que acreditar que o Senhor faz milagre na minha vida e na sua vida. Eu queria pedir que o irmão abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6. Aí fala uma passagem muito interessante para a minha vida e para a sua vida, que muitas vezes, irmão, nos falta. E aqui vem nos ensinar algumas coisas para que nós possamos aumentar a nossa fé, para que nós possamos acreditar na nossa fé, para que a gente possa olhar e mudar algumas coisas na nossa vida. Em Mateus capítulo de número 6, no versículo 1, está escrito assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás nos céus. Por quê, irmãos? Porque as pessoas só fazem alguma coisa para outra quando ela é reconhecida, quando ela aparece, quando ela está no foco, então ela faz. Aqui nós estamos lendo esmola, mas quantas vezes a gente vai dar uma oferta ou vai fazer alguma coisa e acaba olhando para trás para ver se está sendo visto por alguém? Quantas vezes a gente vai abençoar uma vida e a gente fica olhando para ver se alguém não está vendo a gente chegar com o carro, com a cesta, com alguma coisa, para ser reconhecido pelo homem, ser reconhecido pelas pessoas? Porque a gente não tem fé, porque a gente espera reconhecimento. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. O que a gente tem que fazer é abençoar outra vida, então abençoa a vida, não espera reconhecimento.
Quantas pessoas querem subir no altar aqui e ministrar a palavra de Deus, mas ela não quer ministrar a verdade, por quê? Porque ela quer ser reconhecida, então ela fala aquilo que agrada aos ouvidos e à vontade do homem. Porque quando fala a verdade choca, quando fala a verdade não merece oferta generosa, quando fala a verdade afasta, machuca, ofende, quando fala a verdade dói. E aí ninguém quer que machuque as ovelhas, ninguém quer que fure as ovelhas, ninguém quer que maltrate a ovelha, ninguém quer pegar a ovelha e colocar ela aprisionada no lugar, porque se ela ficar aprisionada, ela é maltratada. Então é isso, porque ela quer que a ovelha dela seja o quê? Cuidada, bem tratada, acariciada, não precisa corrigir, deixa ela aqui engordando aqui, vamos dar só alimento para ela que ela quer se alimentar. É isso. Então muitos querem aparecer, muitos querem receber o ego, receber a soberba, a ganância, a avareza, porque é isso que está entrando no coração de muitos, porque ele só quer a esmola, ele quer ser reconhecido. Não queira ser reconhecido, sirva a Deus por amor a Deus, faça aquilo para os outros, porque você ama a Deus, e quem te vê abençoa, porque é Ele, de tudo vem dEle. E é pela fé que nós fazemos as obras. Então faça porque você ama fazer a obra, não espera reconhecimento de ninguém. No versículo 5 de Mateus capítulo 6, está escrito assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens, e em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Por quê, irmãos? Porque a pessoa só vai numa oração. A quem vai na oração? A fulano, então eu vou. Só vai na oração quando alguém vai, porque ela quer ser vista, porque ela quer ser reconhecida. Por que vai na oração? Aqui, quando orares, entra no teu quarto e em secreto ora ao teu pai. Mas a gente quer reconhecimento, nós queremos reconhecimento. E a fé, irmãos, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé vem por você fazer as coisas para os outros por amor. E a fé vem porque você sente prazer em ajudar, você sente prazer em orar por alguém, e não por esperando o reconhecimento. Hoje um culto de cura e libertação. E às vezes a gente chega achando que vai manifestar demônio, e a gente vai orar, vai expulsar e as coisas vão acontecer. Às vezes, irmãos, a libertação, a cura está na minha vida, está na sua vida, está naquilo que eu preciso me libertar. E às vezes a gente não quer se libertar. Nós queremos ficar aprisionado como um caranguejo que quando ele prende a garra ele morre ali, mas ele não solta. E às vezes nós nos prendemos nas coisas deste mundo e a gente não quer abrir mão daquilo que está muitas vezes nos afundando. E nós deixamos o nosso ego. Nós só abençoamos uma vida se nós formos reconhecidos. Eu só vou abençoar se alguém falar de mim, fala que foi eu que abençoei, fala que foi eu que doei, fala que foi eu que dei, e aí eu sou reconhecido. E quando eu vou orar, a mesma coisa. Ora por mim lá, fulano pediu para orar, fulano está orando. Não, irmãos, não é isso que Deus quer de mim, não é isso que Deus quer de você. Nós temos que ter fé naquilo que pedimos a Deus, nós temos que acreditar naquilo que buscamos a Deus. Nós temos que acreditar, buscar a Deus. Porque a palavra de Deus aqui no versículo 9 de Mateus 6: portanto vos orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Mas o que acontece com muitos que oram, determina que Deus vai cumprir. Deus é obrigado a ouvir e cumprir com aquilo que eu estou determinando que aconteça. É isso que Deus quer. Eu mando na presença de Deus, eu mando na vontade de Deus. Às vezes as pessoas querem orar e querem obrigar aquilo a acontecer. Não, irmão, a gente tem que orar: Senhor, se for da tua vontade, que isso aconteça. Se for da tua vontade, que o milagre aconteça. Se for da tua vontade, que o Senhor cura. Se for da tua vontade, que o Senhor liberte. Se for da tua vontade, Deus, restaura meu casamento. Se for da tua vontade, Senhor, abre essa porta de emprego, eu preciso trabalhar. Mas se for da tua vontade, Senhor,
Nós esquecemos de orar segundo a vontade de Deus. Nós queremos impor em Deus uma obrigação, porque nós achamos que nós estamos vindo no culto, nós estamos jejuando, nós estamos orando, nós estamos dizimando, ofertamos, então Deus tem a obrigação de me atender. Se Ele te atender, Ele é Deus. Se Ele não atender, Ele continua sendo Deus. A gente só tem que mostrar para Ele que nós estamos servos, estamos humildes e cumprindo com o que os mandamentos da palavra nos ensina. É isso que é a palavra de Deus. É isso que é fé, irmãos. É a gente acreditar na palavra de Deus. É confiar na palavra de Deus. No versículo de número 16, está escrito: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejua. E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mais uma vez, irmãos, tem pessoa que tem prazer de falar para o outro que está jejuando. Hoje eu estou no azeite, hoje eu estou na bênção, hoje eu estou... Não, irmãos, seja humilde, seja servo diante do Senhor. Jejue, ore, busque. Faça o melhor que você tem para Deus. E Ele vai te abençoar, Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai ver que você se colocou diante do altar do Senhor, como um servo, como um instrumento, como uma ferramenta na mão dEle, e Ele vai te usar no melhor momento que Ele precisar de você e de mim. Não é a hora que a gente quer, não é a hora que nós queremos. Quando a gente quer ajudar alguém, a primeira coisa que a gente faz, eu vou orar a Deus, e Deus vai preparar o momento de eu ajudar aquela pessoa. Eu não posso entrar na frente, porque às vezes a gente entra na frente, a gente não sabe se é um trabalhar de Deus naquela vida. A gente não sabe se é um tratar de Deus naquela vida. Então você quer ajudar alguém, dobra o seu joelho e vai orar a Deus. E se for da vontade dEle, Ele vai preparar e você vai poder ajudar, e você vai abençoar, e você vai orientar, e vai conduzir aquela vida segundo a vontade de Deus. Porque nós temos um mau hábito de pegar os problemas dos outros e querer carregar conosco. Nós devemos olhar e ver e apresentar. Traga para a gente: ô pastor, fulano pediu oração para mim, eu não sei o que fazer. Vamos orar, irmão, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar. É assim que a gente faz. Você não pode pegar a carga do outro para carregar, porque você já tem a sua. E muitas vezes, se o caminhão estiver muito carregado, se você for pôr mais carga, ou ela vai cair, ou ela vai passar do peso, ou vai quebrar o caminhão. Não tem como carregar, irmãos. É muito peso para a gente carregar. Então, às vezes, é melhor você passar por outro. Por isso que Jesus fala: pega o seu fardo e entrega a Ele, porque o jugo dele é suave. A gente tem que pegar o nosso peso, a nossa cruz, e passar para o Senhor, porque Ele mesmo fala assim: ó, cada um pega a sua cruz e siga-me. Então a gente pega os nossos problemas e vamos atrás de quem pode resolver o nosso problema. É isso que nós devemos fazer. Mas muitas vezes o que é que nós fazemos? Passamos para os outros, começamos a comentar os nossos problemas com quem não pode nos ajudar, para quem não pode nos orientar, para quem não pode ajudar a gente a carregar o nosso fardo, o nosso peso. Nós temos que acreditar e ter fé que o Senhor nos traz a resposta para a nossa vida, que o Senhor vai nos ensinar a carregarmos o nosso fardo, que o Senhor, através das nossas atitudes que são a esmola, através das nossas atitudes que é a oração, e através das nossas atitudes que é o jejum, Ele vai nos dar recursos para ajudarmos a carregarmos o nosso fardo. E assim nós vamos ter fé que o Senhor está conosco, ajudando a gente a carregar e ajudando a gente a lidar com os nossos problemas familiares, ajudando a gente a lidar com os problemas do trabalho, ajudando a gente a lidar com os nossos vizinhos, com as nossas consequências, com as nossas dificuldades. Porque é o Senhor quem nos orienta, é o Senhor quem nos ensina. E às vezes nós viemos na casa de Deus e nós não queremos ouvir Deus. Nós não queremos ouvir Deus falar. Por isso que é necessário nós ouvirmos Deus falar conosco. Quando Abraão, vamos falar de Abraão, que todos conhecem a passagem de Abraão. Quando Abraão teve fé, a fé de Abraão, que todo mundo fala, todo mundo comenta, a fé de Abraão, o pai da fé. Mas por que ele se tornou pai da fé e nós, como os herdeiros de Cristo, como herdeiros de Abraão, como filhos de Abraão na promessa, como é que nós não temos fé? Qual foi a atitude de Abraão para ter fé?
qual que foi a atitude de Abraão para ter fé? A primeira atitude de Abraão foi renunciar. Foi renunciar à família, foi abrir mão da parentela, foi largar aquilo que ele amava, as vontades dele, quando ele renunciou às coisas do mundo e obedeceu a Deus. 2 princípios: abrir mão das coisas que eu gosto para servir a Deus. Foi o que ele fez. Primeira coisa, deixou a parentela e foi servir a Deus. A segunda atitude de Abraão, qual que foi? Obediência. Vai para uma terra longínqua que eu lhe mostrarei. Ele não sabia para onde ia. Ele simplesmente saiu e obedeceu. Isso é fé. E às vezes chega para mim e para você o simples motivo: vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar por uma necessidade que eu preciso, que você precisa, por uma libertação que eu preciso, por uma necessidade que eu tenho. A gente não tem, a gente não larga, não tem renúncia, não tem entrega, não tem, a gente não decide, não obedece. E nós queremos ter fé. Nós queremos fé. Nós queremos que Deus opera na minha vida, na sua vida. Nós queremos que Deus faça um milagre. Mas e a nossa fé? A nossa fé. Às vezes a gente pode curar por uma enfermidade, irmãos. Eu já orei muito, o pastor Elvis já orou muito por aí. Muitos demônios já se manifestaram. A gente já orou, já expulsou muitos demônios. Não é brincadeira, é sério demais. E o milagre da cura só acontece, não é porque a nossa fé, não depende de nossa fé, depende da fé da pessoa. Porque quando Jesus orava, ele dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então orar, a gente ora, mas a fé da pessoa é que vai mover aquilo que está nela. E aqui nós aprendemos que nós temos que ter fé para acreditar naquilo que nós queremos que saia da nossa vida. Se nós tivermos fé, nós limpamos, nós tiramos, nós nos curamos, nós nos libertamos, porque a fé nos liberta, a fé nos salva, a fé nos restaura, porque nós acreditamos na nossa fé, porque nós precisamos acreditar na nossa fé. Então a fé, muitas vezes, nós achamos que fé é quando toca um louvor, quando toca uma música e a gente se emociona com aquela música, se emociona com aquele louvor, e a gente já começa a chorar, a gente já começa a se abrir. Não, irmãos, isso não é fé. Se você me perdoa, isso não é fé. Isso é sentimento. Fé não é sentimento. Fé não é intuição. Fé é a certeza da obediência pela palavra de Deus. Fé é renúncia pelo aquilo que nós praticávamos e nós deixamos de praticar. E nós acreditamos que Jesus mudou a minha vida. E daqui para frente, eu conheço o irmão Valdir, eu conheço a irmã Ana há mais ou menos 35, 40 anos, mais ou menos, que eu conheço eles. É um prazer encontrar eles no caminho do Senhor, juntamente comigo, que outrora nós não éramos evangélicos. E Deus mudou a nossa história, mudou a nossa vida, transformou o nosso caminho. Nós escolhemos abrir mão, nós escolhemos renunciar ao que fazíamos para mudar diante da presença de Deus e seguir um caminho diferente, onde nós e nós não aceitamos mais as coisas do mundo, porque nós somos diferentes, porque Cristo nos fez diferente, Cristo nos mudou, Cristo nos transformou, a palavra de Deus nos mudou, ela conduziu a minha casa, conduziu a minha família, conduziu a cada um de nós. É isso que é fé, você acreditar que a palavra de Deus transforma a vida, família, casamento e filhos. Muitas vezes a gente recebe a promessa e nós queremos que a nossa família já muda hoje. Às vezes, irmãos, eu vou partir desta terra. Às vezes a minha esposa vai partir desta terra. Às vezes o meu filho aqui vai partir desta terra. Mas a promessa que Deus tem na minha família, ela vai se cumprir. Porque Deus é fiel em cumprir o que a palavra diz. Ele é fiel em cumprir o que Ele fala no Evangelho.
Se nós acreditarmos, nós devemos simplesmente crer. Se Ele prometeu, Ele é fiel em cumprir. Nós não precisamos ver a promessa se cumprir, mas nós precisamos crer que a promessa vai se cumprir. É isso que precisamos fazer. E é isso que a palavra faz, é mudar a gente. Então essa renúncia, essa transformação, essa obediência faz nós termos fé na palavra de Deus. Faz nós termos fé que a palavra transforma. Faz nós termos fé que a palavra muda. E a palavra, irmão, é fé. É você crer naquilo que você ainda não está vendo. Mas Deus, se o Senhor prometeu que o Senhor vai abrir uma porta de emprego, o Senhor vai abrir. Se o Senhor prometeu que eu vou ter um casamento feliz, eu vou ter um casamento feliz. Porque o Senhor prometeu e eu creio na tua palavra. É isso que a palavra de Deus. É a gente crer, irmãos. É a gente não ter dúvida da palavra de Deus. O que é dúvida? Às vezes a gente vai orar para uma pessoa endemoniada ali. Se você tiver dúvida no seu coração e você orar, mesmo você jejuando, mesmo você orando, mesmo você tendo fé, mas se você tiver dúvida, o demônio não vai sair. Você tem que ter fé, ter a certeza daquilo que você ora e o milagre vai acontecer, a libertação vai acontecer. Você tem que ter autoridade no seu falar, na sua boca. Aquilo que sai da sua boca tem que ter poder e autoridade para operar uma transformação na vida e na família de cada pessoa. É isso que a palavra é. Às vezes a gente erra no falar, a gente erra no pensar, porque nós não acreditamos na palavra de Deus. Deus, Ele é fiel em cumprir a palavra. Nós temos que crer, nós temos que ter fé. Hoje um culto de cura e libertação. Abra aí, Paulo Sérgio, Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35, irmãos. Marcos capítulo 1, versículo 35. Glória a Deus. E levantado-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Por quê? Às vezes a gente acha que eu tenho que ir para um lugar onde só tem areia e sol. No lugar deserto, irmãos, é onde você vai orar, onde ninguém está ali para te ouvir, para te atrapalhar, não vai tocar o WhatsApp, não vai tocar celular, não tem televisão, não tem nada atrapalhando você entrar em comunhão e oração a Deus. É isso que fala a palavra de Deus. E aqui quando Jesus falava, e ele está escrito assim, ó, e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Por que Jesus fazia isso? Por que os discípulos não conseguiam fazer as obras que Jesus fazia? Por que Jesus falou que eu faria as obras, que vocês fariam as obras maiores do que a que ele fez? Porque ele nos mostrou o ensinamento. Ele falou, se vocês fizerem como eu faço, levanta de madrugada, vai orar. Mas a gente não ora nem na hora normal, quanto mais de madrugada. Jesus levantava de madrugada e ele ia orar, ele ficava orando diante do Pai, buscando a presença do Pai, buscando comunhão com o Pai, tendo intimidade com o Pai. Quando os discípulos acordavam, Jesus já tinha tido essa comunhão para com Deus. Jesus já tinha tido aquele momento de fé com Deus. Então quando ele saía pelas sinagogas, os milagres aconteciam, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas. Não é porque ele era Deus, é porque ele tinha comunhão com o Pai. E a comunhão fortalecia o espírito que ele tinha. O espírito que ele tinha se fortalecia, porque ele não errava, porque ele renunciava às coisas da terra, porque ele renunciava às coisas erradas. Então o espírito que estava nele estava forte, porque ele orava, porque ele jejuava, porque ele buscava ao Pai. E ele falou que nós faríamos obras maiores do que a que ele fez. Se nós faríamos obras maiores do que a que Jesus fez, onde nós estamos errando? Na oração? No jejum, na leitura da palavra? Nós precisamos buscar na palavra a resposta para a nossa própria vida. Se nós buscarmos na palavra a resposta para a nossa vida, nós devemos falar assim, pô, nós precisamos nos consertar diante do Senhor. Nós precisamos aumentar nossa fé diante do Senhor.
para que nós possamos orar e o milagre da cura acontecer, o milagre da libertação acontecer, o milagre da salvação de almas acontecer. Porque nós temos que pregar a palavra e a palavra tem que entrar no coração e ela tem que formar raiz ali. A palavra tem que mudar vidas, a palavra tem que transformar vidas. Não é a minha vontade, é a palavra de Deus que tem que mudar vidas. Se nós acreditarmos que a palavra muda a vida, é isso que é o Evangelho. Transformação de vidas, entregas diante da palavra do Senhor. Quando nós mudamos, irmãos, quando nós transformamos a nossa vida, a nossa família, abra aqui, pastora, fazendo um favor. Quando nós transformamos a nossa vida, em Gálatas capítulo 5, quando nós transformamos a nossa vida, nós não praticamos as coisas que estão em Gálatas capítulo 5, no seu versículo de número 16. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, irmãos, ali fala sobre os frutos do Espírito Santo, os frutos da carne. Então, quando nós olhamos para aquilo ali, e nós olhamos e vemos aquilo que nós andamos, que nós praticamos, nós podemos olhar e nos avaliarmos, como lá em Coríntios está escrito, examine-se o homem a si mesmo. E quando nós olhamos para ali, para Gálatas capítulo 5, no versículo de número 16 em diante, a palavra de Deus nos ensina que quando nós andamos na carne, nós praticamos as coisas da carne, mas quando nós andamos no Espírito, nós praticamos as coisas do Espírito. Então nós devemos olhar para a nossa vida e ver, nós temos renunciado às coisas da carne, nós temos renunciado às... Prepara aí, Felipe, para você mudar para mim. Nós temos renunciado às coisas da carne ou nós temos praticado as coisas da carne? Será que nós temos fé e temos renunciado? É em Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Nós temos renunciado, porém a palavra de Deus está escrito ali que nós vamos ler agora para nós aprendermos e nós nos avaliarmos para ver se nós temos tido fé na palavra de Deus. Versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Versículo 17. Porém a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Por quê, irmãos? Porque o Espírito não permite que a carne peque, mas a carne tem o desejo de pecar, porque ela não permite que o Espírito fortaleça. E nós sempre temos a vontade de praticar as coisas da carne. Nós temos essa vontade, nós gostamos de pecado, e nós adoramos isso. E nós não queremos, muitas vezes, nos consertar diante do Senhor. Nos falta, muitas vezes, responsabilidade para nos consertarmos diante do Senhor. Hoje um culto de cura e libertação, irmãos. Como é que eu vou ter fé para acreditar naquilo que eu oro, naquilo que eu busco, se eu não entender a palavra do Senhor? Versículo 17, versículo 18, Paulo Sérgio, por favor. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. 19. Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia. 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. 21. Invejas, homicídios, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se eu renuncio às coisas do mundo, então eu tenho fé para servir ao Senhor. Se eu renuncio às coisas do mundo, eu não pratico essas coisas que nós lemos. Porque se eu continuar dentro da igreja, praticando essas coisas lá fora, eu não vou herdar o reino de Deus. Se eu não vou herdar o reino de Deus, como é que eu vou conseguir orar pelo meu filho, pela minha casa, pela minha família, pela minha esposa, por tudo, por uma porta de emprego? Como é que eu vou orar se eu pratico essas coisas? Quantas pessoas estão dentro da igreja e continuam a praticar essas coisas lá fora? Quantas pessoas estão com um pé dentro da igreja e outro pé no mundo? Quantas pessoas viram para mim, viram para você, assim, Deus sabe, Deus entende, Deus conhece, Deus vê. Nós ouvimos isso todo santo dia, irmãos, de pessoas. Só que se consertar diante de Deus, não tem conserto. Se consertar, abrir mão, renunciar às coisas do mundo, não tem conserto. Nós precisamos renunciar às coisas do mundo, para que a fé entre na minha vida e na sua vida.
Sem renúncia, não tem fé. Não adianta falar que tem fé. Eu creio, eu tenho fé em Deus. O capeta também tem fé, o capeta também crê em Deus. Mas não obedece à palavra de Deus. Ele crê em Deus. Ele tem fé que Deus existe. Mas ele não pratica as palavras de Deus. Pelo contrário, ele desvia o que está escrito para que nós sejamos enganados pelas pessoas. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus, acreditar no que está escrito e colocar em prática na minha vida e na sua vida. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Simples. Coisas tão simples. Contra essas coisas não há lei, irmãos. Tão simples. Por quê? Porque é fácil a gente amar, é fácil a gente ajudar e não esperar reconhecimento, não esperar aplausos. As pessoas querem fazer, mas querem ser aplaudida, querem esse reconhecimento. Querem que o seu nome fique na mídia, estampado lá, profeta, pastor, revelador, e aí venha. Por quê? Mas quem que faz? Quem que é o Senhor da igreja? Quem é o Senhor? Quem que é o Senhor da igreja? É Deus? É Jesus? Ou é Ele que vai se aparecer diante do homem? Deus quer se aparecer. Deus quer se fazer presente na obra dEle. Deus quer se fazer presente na obra dEle através da palavra dEle. É isso que Deus quer. Mas o homem, ele afoga a palavra. E esses dias eu assistindo uma ministração, irmãos, eu até mostrei para a pastora, fiquei triste. Foi uma missionária me pregar lá na igreja, e ela ministrando ali. Daqui a pouco levou num congresso círculo de oração, daqui a pouco levantou uma irmã do círculo de oração, já desmentindo a missionária, já falando que não era Deus que falava através da boca dela. Daqui a pouco o pastor teve que pegar o microfone e repreender as duas e encerrar o culto. Isso é decente diante de Deus? E ele virou e falou assim, até agora só ouvi vocês falando de vocês, não ouvi nada da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é brincadeira, irmãos. A palavra de Deus é séria. A palavra de Deus não é para você brincar aqui. A palavra de Deus é para você ouvir e colocar em prática na sua vida, na sua família, na sua casa. Palavra de Deus é alicerce para o casamento, para o trabalho. É alicerce para a igreja. Palavra de Deus, ela é fundação. Sem fundação, sem rocha, que é Cristo, toda a casa desaba. Toda a construção vai para o chão. Mas Cristo, Ele tem que ser a rocha na minha casa, na sua casa, na minha família, na sua família. É Ele que opera tudo e em todos. Por isso que a palavra de Deus, nós temos que acreditar que é ela que faz a obra na minha vida e na sua vida. Então, se você pratica essas coisas que nós lemos em Gálatas, renuncie para que você possa ter fé e servir a Deus a cada dia, diante da presença do Evangelho, diante da presença de quem pode revelar aqui para mim e para você. Porque a palavra de Deus diz, quem quer sabedoria, peça a Deus, que Ele vai te dar sabedoria, e Ele não vai te jogar no rosto, ou vai te jogar na cara, como o mundo nos diz. Ele vai te dar sabedoria para você levantar e ensinar outras pessoas que precisam aprender do Evangelho. É isso que Deus fala. Peça a Ele que nos dê sabedoria, discernimento, entendimento, conhecimento sobre a palavra de Deus. Que Ele venha revelar a mim e revelar a cada um dos irmãos, porque assim nós aprendemos a andar segundo a vontade de Deus. Isso é fé. Não tem cura, não tem libertação, não tem busca pelo Espírito Santo sem fé. Não tem transformação de casa sem fé. Não tem porta de emprego sem fé. Não tem cura sem fé. Não tem restauração de filhos sem fé. Tudo que fazemos, temos que ter fé e acreditar que Deus existe e Ele opera tudo em todos segundo a vontade dEle, não a minha. A minha vontade é que todos fossem felizes, a minha vontade é que todos fossem ricos, a minha vontade é que ninguém tivesse enfermidade, mas a minha vontade não prevalece.
A vontade de Deus é que prevalece, porque a cada um de nós é dado um fardo, a cada um de nós é nos dado o direito de chegar até Ele e falar: Senhor, eu preciso disso na minha área. Eu preciso na minha área. Eu não posso buscar por cada um, porque cada um sabe a sua necessidade. Então eu tenho que mostrar para vocês que a fé de vocês faz mover o coração de Deus. A fé de cada um faz mover o coração de Deus. Então, dobre o seu joelho, ore a Deus, jejue, leia a palavra, chame a atenção de quem pode mudar a sua vida e a sua família. Amém? Que as palmas louve e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias.